Você não vive, você executa. E o padrão que você tem, o esquema que você tem é um que a sociedade adora e reforça o tempo inteiro, que é o de produzir, 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 sem nem olhar para você mesmo. Você é a engrenagem perfeita da produtividade infinita. Produz igual uma máquina, respeita as regras, adora o controle, finge disciplina, mas no fundo é prisioneiro das suas próprias correntes. O mercado adora você. Robozinho que faz tudo certinho, nunca reclama, nunca cria muita coisa, não sai fora do script. E sabe o que isso acaba gerando? Acaba gerando dinheiro. Sim, você ganha muito dinheiro. Ou sim, você dá muito resultado. Esses resultados acabam te escravizando. Você vive para executar, às vezes está cansado, está sobrecarregado, está tendo problemas de saúde, está tendo burnout, e por trás de tudo isso a tua identidade também acaba sendo muito prejudicada. Você até pode começar essa jornada linda, se desafiando, e no final terminar como um zumbi, cansado, infeliz, vendido à rotina. Em certo grau, até que você tem razão, pensando que o sucesso vem de rotinas, de controle, de metas. Uma parte sim, mas o sucesso de verdade vem quando a gente consegue ativar a nossa criatividade, ser disruptivo, pensar fora da caixa, quebrar a regra, trazer algo extremamente novo para um mercado novo, porque você conseguiu acessar coisas diferentes. Mas para quem tem um esquema de padrões inflexíveis, sair da linha pode ser muito aterrorizador, porque você sabe que a necessidade de controle é algo que te traz segurança, é a tua zona de conforto, te traz paz. Mas tu já parou para se perguntar por que eu preciso ter esse controle das coisas? Por que eu preciso dessa paz? Provavelmente na minha infância eu tive que usar esses recursos para lidar com o caos de alguma situação. Então nesse vídeo a gente vai entender como é que a gente virou essa máquina de produtividade, como é que a disciplina começou de forma ingênua e hoje pode ter se tornado uma prisão. A gente vai ver os aspectos da tua infância, como também os rituais que a gente acaba fazendo e se escravizando, os ciclos que a gente acaba entrando, os comportamentos que mantêm essas amarras. E a gente também vai entender como se libertar de tudo isso. Então, se tu está se identificando com o que a gente está falando aqui, você provavelmente se acha uma pessoa disciplinada, mas talvez você seja uma pessoa com medo do caos, transformou essa rigidez em uma identidade para não enfrentar a incerteza do mundo real. A tua excelência, o teu perfeccionismo é uma prisão muito bonita, uma prisão dourada, mas que a algum certo grau pode limitar teu lado financeiro. Eu sei que muito do que tu conseguiu até hoje veio muito desse padrão. Esse padrão te deu muitas coisas, mas talvez para romper agora a gente precisa sair um pouquinho fora da caixa. Só que a gente não vai conseguir sair fora da caixa se a gente não flexibilizar muitos aspectos da tua vida, principalmente as crenças e os pensamentos. Ah, mas só crenças e pensamentos? Pior que não. Tem muitas relações na tua vida que reforçam isso, pessoas e expectativas que também reforçam isso. Então você criou o cenário perfeito para você perpetuar esses padrões inflexíveis. E para a gente mudar isso, a mudança sempre é quase que geral. Então o esquema de padrões flexíveis, a gente tem vídeo aqui no canal dentro da playlist de curso de esquemas. Ele vem de uma necessidade de controle, uma necessidade de fazer tudo muito bem feito, de pensar em produtividade, pensar que tempo é dinheiro, ser muito preocupado com resultados, ser muito crítico também consigo mesmo, buscar o perfeccionismo a qualquer custo e viver o tempo inteiro como um ditador interno que está sempre se cobrando pelas coisas. Profissionalmente, você mantém uma rigidez excessiva. Às vezes você é muito apegado a processos, a métodos, a regras, esperando até uma incapacidade de improvisar. Você vai ter aquele perfeccionismo que te trava e vai ter muito medo de experimentar abordagens diferentes. Às vezes até na tua vida pessoal você vai perceber isso, o quanto você tenta controlar as coisas e quando as coisas saem do controle, isso acaba te gerando bastante ansiedade, às vezes tu pode ficar até mais agressivo, irritado, porque para algumas pessoas não faz tanta diferença mudar uma rota, mudar um cronograma, mas para ti, você percebe que faz. Você por muitas vezes é competitivo, você não enxerga o quanto cresceu, o quanto o processo foi importante, porque você é focado no resultado. Você muitas vezes é uma pessoa mais ansiosa, porque está sempre tendo que controlar todos os eventos. E pode ser que em algum momento da tua vida tu já te percebeu com muito medo de que as coisas dessem errado. De tanto que você sobrecarregou
seu sistema nervoso essa necessidade de controle. A origem de um esquema de padrões flexíveis, quando a gente fala de infância, a gente vem de uma criação mais condicionada, né? Onde a gente queria ser um filho que desse bons resultados. Às vezes você era um filho que dava bons resultados e esses bons resultados geravam uma pressão em tu sempre ter que manter aquela fama. Você pode ter tido pais também que eram exemplos de boas disciplinas, que arrumavam tudo em casa, que tinha uma preocupação com a perfeição, com ambientes organizados, que eram modelos também de padrões elevados, pais muito críticos, exigentes. Você de alguma forma entendeu que o teu valor vinha de fazer o correto, o honesto, o certo, ser produtivo, ou de repente pode ter acontecido que em algum momento da tua vida, na tua infância, tu não se achava bom o suficiente. E quando tu começou a fazer algumas coisas, começou a te determinar a fazer algumas coisas, o ambiente começou a te reforçar muito e você hoje hipercompensa, você faz muitas coisas para nunca mais se ver como uma pessoa que não era suficiente. A gente mais ou menos entende como se você tivesse um esquema de defectividade e vergonha e você hipercompensa fazendo muitas coisas, gerando um padrão inflexível, com muito medo de ser a pessoa que não dá resultados. Pode passar pela tua cabeça o pensamento de que é importante fazer tudo certo para ninguém perceber que você é falho, que você é incompetente. Você pode nutrir um medo dessa descoberta, o medo das pessoas te rejeitarem, o medo das pessoas te visualizarem como uma pessoa falha de alguma forma. E você pode paralisar até para não arriscar se colocar numa situação onde alguém pode te criticar. Porque falando bem a verdade, essa pessoa com padrões flexíveis, ela até parece uma pessoa um pouquinho narcisista em alguns momentos. Para ela seria horrível alguém enxergar ela como alguém que não é tão boa assim quanto aparenta. Então pode ser que ela até nem se coloque em algumas situações que ela acha que seria muito ruim para ela arriscar e não dar certo. Você que está vendo esse vídeo e tem padrões flexíveis, já pode ter percebido que mentalmente você fica criticando as outras pessoas, você fica julgando as pessoas, você fica pensando que as pessoas podiam fazer melhor, que elas são desleixadas, que elas podiam se arrumar melhor, que elas são lentas, que elas não sabem fazer as coisas direito. Você fica criticando os outros porque você também fica se criticando. E você está sempre buscando um jeito certo de fazer, o melhor jeito, o meu jeito é melhor. Por mais que todo mundo te enxergue como essa pessoa forte, você fica mantendo essa fortaleza com muita energia. Você sabe que você gasta muita energia, porque se você relaxar, pode ser que venha um lado teu mais falho e você não quer se encontrar com esse lado falho. Então você gasta muita energia para manter todos esses ideais de perfeição. Você até acredita que essa disciplina, toda essa determinação te diferencia muito das outras pessoas. É como se você usasse essa rigidez como uma marca pessoal, como uma identidade. Você se sente orgulhoso de ser a pessoa mais organizada, mais determinada, mais competente. E você olha para as pessoas que não utilizam todos esses teus recursos como inferiores, como desleixadas, desorganizadas, pessoas que não vão dar certo. E tudo isso fica em torno de uma preocupação muito grande de cometer erros, de ter falhas, isso prejudicar a tua reputação com os outros ou até contigo mesmo. Você não dá margem para você errar. E você sabe que isso pode te custar um preço muito alto quando a gente está falando em se arriscar em novos negócios, em coisas que você não tem certeza, inovações arriscadas. Às vezes você até já arriscou uma vez e não deu certo, e isso te feriu tanto o teu ego, que hoje você não dá mais espaço para erros. Você só fica onde é confortável, onde você consegue ganhar todo esse apreço, onde você consegue ter certeza de que todo mundo vai te admirar. Eu sei que parece, às vezes, até bom ter esse esquema, e ele é um esquema que funciona muito bem. Você ganha dinheiro, você dá resultado. Mas é aquele negócio. Você tá cansado, você tá sobrecarregado, você às vezes tá com gastrite, você tá com burnout, você segue muitas regras, às vezes você perde muito tempo com regras, com detalhes que poderiam não gerar tanto tempo. Você tem um prejuízo. Às vezes você é irritado com bagunça, você se irrita, você é difícil de conviver. As pessoas sentem isso na tua presença. Você sente culpa quando as coisas não dão certo, você sente culpa se precisa flexibilizar, você se desorganiza de alguma forma, psicologicamente ou externamente também.
Isso promove até uma desconexão das pessoas, porque você fica o tempo inteiro criticando as pessoas que você vai se afastando. Às vezes se afastando até das coisas que você gosta, porque você também se critica. Nada tá bom o suficiente, você tá sempre buscando melhorar, compulsivamente melhorar. E falando assim, mais do aspecto do paciente, assim, quando ele tá na tua frente, ou uma pessoa, quando tu quer observar ela, essa pessoa ela vai ser muito preto e branco, né? A gente diz que existe uma distorção cognitiva que é o pensamento dicotômico, que é o preto e branco. Essa pessoa ela vai ser muito taxativa. Olha, se a pessoa mentiu uma vez para mim, acabou. Eu já entendi que essa pessoa não presta. Para mim tem que estar tudo bem feito, tem que ser tudo organizado, tem que estar tudo na planilha, senão não vai dar certo. A pessoa fica estressada, fica fora de controle. Tô brincando, essa pessoa não vai ser muito descontrolada, ela vai ser mais pautada na racionalidade, vai ser uma pessoa muito racional, muito cheia de dados, muito pautada ali nos bons argumentos, ela vai ter muita razão em tudo que ela faz. Então você vai ser a peça perfeita para o mercado de trabalho. E pode chegar ao ponto de você nem perceber essas amarras, o quanto elas te afastam da tua verdadeira identidade, de se conectar com as pessoas, onde você às vezes não consegue desligar o CNPJ, você é o CNPJ dentro da tua casa, nas tuas relações. Vou dar um exemplo nada a ver, mas o meu pai ele é muito rígido, ele tem muito desses padrões flexíveis. Quando eu era jovem, ele mantinha um estoque dentro de casa, ele tem uma empresa, ele mantinha estoque dentro de casa das coisas de casa, chaveado. Lá na empresa dele, as pessoas que precisavam de algum item específico tinham que fazer uma solicitação. E chegou um ponto dele querer que eu e a minha irmã fizéssemos uma solicitação, às vezes de um desodorante, de um absorvente, Não, isso óbvio que a gente não deixou acontecer. Mas é uma coisa assim que às vezes a pessoa não consegue desligar o CNPJ para vir para o CPF e isso acaba afastando as conexões. Então eu sei que o que eu vou falar a partir de agora vai parecer muito maravilhoso ter esse esquema. Por quê? Porque no ambiente de trabalho você vai ser aquela pessoa confiável, que entrega no prazo, não vai ter nenhuma surpresa muito negativa, vai seguir os processos à risca, às vezes vai fazer muito mais do que era proposto, vai ter uma vida estável. Às vezes você vai ficar até bastante tempo ali numa empresa e tal. Você vai mostrar uma eficiência, vai otimizar processo, vai reduzir risco, vai estar sempre ali, né, observando o que dá para melhorar, manter uma qualidade consistente, porque você também vai estar sempre se cobrando. Muitas vezes você não vai argumentar muito ou não vai questionar alguns métodos que já estão validados, você vai ser aquele profissional muito eficiente. Só que o prejuízo vai bater justamente quando a gente precisa romper com tudo que a gente já conquistou, quando a gente precisa sair um pouquinho fora da caixa, quando a gente precisa se arriscar, quando a gente precisa crescer, porque esse perfil vai ter muita dificuldade de inovar, de arriscar, de viver num ambiente mais de incertezas, porque vamos pensar, talvez essa pessoa ela poderia até multiplicar o que ela tem, mas ela não vai querer fazer isso. Ela vai achar muito arriscado. E não só arriscado financeiramente, como arriscado até para a imagem que ela tem dela mesma. Então ela vai ficar presa a um crescimento linear, ela vai buscar esse crescimento linear. Ela às vezes, vamos supor, no mercado de trabalho, às vezes tu tem que investir como empreendedor em coisas que tu não sabe se vai ter retorno. E essa pessoa ela não vai entender isso, ela não vai querer passar por esse tipo de coisa. Então esse perfil ele vai ter mais dificuldade de empreender. Ele pode até empreender, mas às vezes vai ser um empreendedor mais contido, que não vai se arriscar, não vai conseguir inovar. Às vezes pode ser um empreendedor que se perde muito em detalhes, ele fica muito preso aos processos. Às vezes perde muito tempo que ele poderia estar inovando. Pode ser que a pessoa chegue num patamar legal, mas aquele profissional que é lá de cima, que é o diferente, que é o diferenciado, que fez coisas que super inovou, talvez a pessoa com padrões flexíveis não vai conseguir ser essa pessoa se não flexibilizar esses receios. Vamos pensar assim, essa pessoa que ela precisa sempre ter um bom resultado, que ela tem medo de arriscar, ela pode ficar preso por essas amarras do que ela já conseguiu. Às vezes até preso mentalmente, de não se permitir, às vezes, pensar em investimentos arriscados, a se colocar nessas situações.
Então vamos imaginar que essa pessoa, com todo esse perfil, obviamente ela vai conseguir bons resultados. Então ela vai entrar numa empresa, ela vai dar bons resultados, ela vai às vezes ter um cargo que é bom, bem remunerado, o que vai gerar uma maior dificuldade da gente romper com isso, porque é um ambiente muito confortável. É diferente eu pedir para alguém mudar quando a pessoa ganha um salário mínimo. É diferente a gente pedir para uma pessoa que ganha um salário muito diferenciado já querer arriscar esse salário para conseguir mais. Arriscar esses benefícios e ter até vontade de fazer isso. Então, para falar, às vezes, de trabalho, essa pessoa, ela nem vem para terapia para falar de trabalho, mas ela vem para falar dos relacionamentos, porque pode ser que esteja impactando os relacionamentos, que ela não consegue se conectar, ou que ela se acha até meio perfeccionista, ou que ela tá com os desejos diferentes, de viver uma vida diferente e não tá conseguindo romper com essas amarras. Você pensa, né, uma pessoa com perfeccionismo, com controle, rígida com os processos, que não gosta de risco, ela é um perfil conservador que dá muito certo até um patamar, mas para romper esse patamar ela precisa romper isso. Só que ela passou por muito tempo tendo muitos reforços, bons resultados, coisas que reforçaram ela por muito tempo. Às vezes a pessoa que ganha pouco, ela já sabe que ela tá fazendo muita coisa errada. Então ela já tá mais aberta. Tá, mas aí tu pode estar se perguntando, gente, eu acho muito interessante a pessoa ter todos esses aspectos. Ser disciplinada, ser determinada, ser rígida com os processos. Eu acho que me faria até bem ser um pouquinho assim. E realmente, esses aspectos são bons, mas a gente vai entender quando é que é bom e quando é que não é. Então, uma disciplina saudável, ela é flexível, ela se adapta a contextos, ela vai olhar um resultado, ela vai querer aquele resultado, mas ela não vai ficar presa ao processo. Eu sei que quando a gente fala, né, em pensar em como a gente vai crescer com o processo, sim, a gente vai crescer com o processo, mas a gente não pode prender um resultado ou uma situação a um processo ao ponto de não conseguir aquele resultado porque eu tô muito cri-cri com o processo. Então a disciplina, uma boa disciplina é aquela que é flexível, que ela entende, que ela se adapta, que ela responde bem às necessidades, ela permite uma experimentação, permite um aprendizado. E já aquela rigidez que não é legal é aquela inflexível, independente do contexto. Crie lá com os processos, com as coisinhas, com os detalhes. Vai evitar uma experimentação pelo medo de arriscar. Às vezes essa pessoa ela nem entende o motivo das coisas, mas ela é muito cri-cri com as coisinhas. Às vezes ela quer uma perfeição em algo que nem importa tanto. Ela não entende que as coisas precisam fluir, precisa movimentar, mas não. Ela quer ficar ali focadinha nos detalhezinhos da perfeição. Então ela vai manter alguns métodos, mesmo que ineficaz, ela vai manter pela rigidez. Então, para tu se perguntar assim, tu acha que tu tem essa capacidade de mudar rápido? Se tu perceber que as coisas precisam mudar, você tem facilidade de aprender abordagens diferentes, até de se abrir para abordagens diferentes. Você consegue delegar algumas tarefas para as pessoas. Você consegue aceitar está bom o suficiente para isso. Você consegue aceitar isso? Bom, então vamos entender como é que a gente acaba se prendendo nisso e se prejudicando também. Porque da mesma forma que é bom, a gente pode ter uns pontos cegos ali. Por exemplo, se eu quero ficar otimizando muitas coisas que eu faço já, eu quero estar sempre melhorando o que eu já faço, pode ser que eu gaste uma energia muito grande nisso e não consiga pensar em inovação. Outra coisa, o nosso lado de querer ter muita certeza de que vai dar certo, pode ser que eu não consiga me arriscar em projetos novos, projetos diferentes, projetos até que eu ganhe mais. A gente também pode ter uma resistência à mudança e sem perceber e mantendo métodos antigos que nem davam resultado, porque tu não para observar, tu não para pensar, mas por que isso aqui existe? Qual o resultado? Qual o impacto? Será que não seria melhor eu estar inovando, trazendo tecnologia nova? Às vezes, né, as pessoas têm medo de ser substituídas pelas tecnologias, mas não tem jeito. Se tu puder oferecer um trabalho mais otimizado, uma novidade, às vezes isso garante uma diferenciação no mercado muito mais certa do que lutar por processos que já chegaram ao seu ápice. Provavelmente daqui a pouco estarão ultrapassados. Vamos supor, seria eu querer fazer uma sessão maravilhosa, presencial, depois da pandemia, onde todo mundo já colocou essa tecnologia para rodar, onde as sessões podem ser feitas do carro, pode ser feita em qualquer lugar do mundo, mas não. Não, eu não atendo porque perde muito, porque não sei o que, não sei o que lá. Não tô colaborando com a inovação e nem acompanhando. E para a gente se ligar um pouquinho e estar mais ciente ou mais alerta dos comportamentos, às vezes tu pode perceber que tu refaz alguns trabalhos que já
estariam muito bons. Evita delegar, porque ninguém vai fazer como tu faz. Mantém algumas rotinas rígidas, mesmo que ineficazes. Eu vou dar um exemplo meu, que eu tinha uma rotina de ir para academia cedo, tomar banho, me arrumar, porque eu não queria perder tempo de trânsito lá na minha cidade, que eu morava em Porto Alegre, uma cidade grande. Então eu tinha essa rotina e fazia muito sentido para mim, porque eu otimizava o tempo e já ia pro consultório. 8h30 eu tava lá no consultório. Só que agora eu tô morando no interior, eu não preciso fazer isso. E às vezes eu tava presa nisso, eu tenho que levar minhas coisas, tenho que tomar banho, as academias aqui não são boas, o chuveiro é péssimo. E eu ficava presa nisso, até que eu percebi, gente, por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu tô fazendo isso comigo se eu posso vir pra casa, tomar meu banho, às vezes fazer um atendimento online e depois ir pra clínica? É mais ou menos assim, sabe? Esse sentido. Provavelmente tu vai perceber que tu tá mais cansado, que a tua vida é mais sofrida, que tu tá estressado, que tu tem gastrite, que tu tem sintomas de ansiedade. E aí a gente cai numa ilusão, achar que o movimento é um progresso. E o progresso não vem de um movimento qualquer, é de um movimento assertivo. Então a gente precisa estar sempre avaliando esses movimentos. E às vezes avaliando os movimentos melhores, pensando em arriscar, pensando em algo novo, algo diferente. E tem um pensamento muito forte de quem tem padrões flexíveis de que relaxar é coisa de preguiçoso. E aí que a gente entra no maior problema dos padrões flexíveis, é essa pessoa matar a criatividade dela. E a criatividade é como se fosse um músculo. Quanto mais tu exercitar, mais tu vai ficando criativo, mais tu vai conseguindo conectar coisas. Quanto mais tu te expõe a coisas diferentes, mais tu vai criando repertório na tua cabeça. Então a criatividade, ela vem de um exercício. E a pessoa com padrões flexíveis, ela vai ter dificuldade de criar. E a criatividade, gente, nos dá vida. Eu tenho certeza que a última vez que tu criou uma comida, nem que seja, criou alguma coisa, um look, tu se sentiu vivo, feliz, porque tu criou algo. Então, esses padrões flexíveis, quando a gente não consegue sair disso, a gente vai matando a nossa identidade. Às vezes as pessoas, elas conversam, elas vêm para a sessão, elas nem lembram que elas gostam de fazer, porque elas só querem produzir. Elas nem têm mais atividade de lazer. E aí elas vão racionalizando, vão matando elas mesmas, pensando, eu sou um bom profissional, eu tenho padrões altos, sou detalhista, sou confiável, eu faço as coisas certo, se eu colocar a mão, isso aqui vai ficar muito bem feito. É aquela pessoa, né, que diz, gente, eu não pego coisa, mas se eu pegar, vai ficar bem feito. E tu vê como a gente vai reforçando isso, né? A pessoa, às vezes, ela tem medo, tanto medo que ela não gosta de improvisação, ela não gosta das coisas assim. Só que ela acaba se prendendo e não percebendo qual é o sentido das coisas. Vou dar um exemplo, nada a ver, mas, por exemplo, tu precisa visitar um parente teu e tu tem que chegar no horário do aniversário e tu não tem tempo. Se tu pegar uma mala e jogar tudo ali dentro, só pegar ali o essencial e jogar tudo ali dentro mesmo, né, daquele jeito, porque tu sabe que a coisa mais importante daquele momento é estar no aniversário, tal horário, você não tem que se preocupar, não tem que ficar se matando por dentro porque a sua mala não tá organizada. Você fez o que precisava naquele momento. E é essa flexibilidade que às vezes os padrões flexíveis não têm. Então vamos pensar assim, como é que eu fui gerando tudo isso? Foi numa sensação de eu não querer sofrer, não querer passar por coisas ruins, promover uma segurança. Então, para um caos que eu vivi, que eu não quero mais viver, eu gerei ali um controle das coisas. Até às vezes para o nosso próprio caos. A rigidez às vezes vem com uma proteção. Se eu controlar tudo, eu não vou sofrer. Mas a pessoa acaba sofrendo bastante, né? Porque as coisas saem fora do controle. Mas ela vai perpetuando isso porque ela tem um certo alívio temporário, que vai reforçando, tem esse reforço da sociedade, né, que vai reforçando todos esses padrões dela, porque vai gerando ali até um controle dela mesma. E cada vez mais essa identidade vai se cristalizando. Então vamos parar para pensar um pouquinho agora. Se você é conhecido, você é reconhecido mais pela tua consistência do que pela inovação, pode ser que tu tenha os padrões flexíveis. Se as outras pessoas recebem os projetos criativos e tu não, pode ser que tu tenha os padrões flexíveis. Se a tua carreira, ela cresceu linearmente ao invés de exponencialmente, pode ser que tu tenha os padrões flexíveis. E se até algumas promoções, algumas recomendações são pela confiabilidade e não pela genialidade, também pode ser que tu tenha os padrões flexíveis. E agora eu vou pegar pesado. Na tua vida pessoal, você não vai ter hobbies que não são produtivos, você sente culpa quando não se sente útil, não consegue relaxar sem sentir que está perdendo tempo. E às vezes a tua identidade está 100% ligada ao trabalho.
Bom, para a gente quebrar tudo isso, o primeiro passo que a gente já viu, a gente está tomando muita consciência. E a gente vai ter que, de alguma forma, aumentar a tua tolerância a viver esses riscos. E esse é um dos pontos. O outro ponto muito importante é a gente te libertar dessas amarras para te conseguir viver uma vida com mais lazer, poder ter mais criatividade, acessar coisas diferentes, ser mais leve. Então, cognitivamente, a gente vai ter que flexibilizar essas tuas crenças, flexibilizar a tua vida, e profissionalmente a gente tem que aumentar a tua tolerância a se arriscar, a pensar em arriscar, porque tu tá travado na tua vida financeira. Tu sabe que tu travou, ou que a vida tá te pedindo mais e tu tá te contentando com isso porque tá confortável. A gente vai começar identificando esses padrões, comportamentos dia a dia, o quanto eu tô perdendo tempo com detalhes, o quanto isso aqui eu tô fazendo, mas na verdade eu tô evitando me arriscar, o quanto é confortável eu manter esse padrão para as pessoas de controlar tudo, o quanto para mim seria aterrorizador eu inventar coisas novas e não dar conta do que eu já estava dando conta. Qual comportamento rígido eu estou mantendo todos os dias? O que dispara a tua necessidade de controle? É um medo do que os outros vão pensar? É um medo de como tu vai se sentir? O que acontece na tua cabeça? O que drena toda a tua vontade de inovar quando tu pensa em inovar? Qual é o medo que vem? E tu pode pensar até nas oportunidades que tu perdeu já, para ver se tu te motiva mais a entender os danos que isso pode causar na tua vida. Tu consegue olhar para trás e ver o histórico até das coisas boas que te aconteceram por causa dessa rigidez? Eu tenho certeza que inúmeras coisas boas te aconteceram por causa da rigidez. E que nem a gente falou, foi ótimo até aqui, mas daqui pra frente a gente vai ter que mudar um pouquinho. Quem sabe chegou a hora de você não ter tempo de ficar revisando as coisas muitas vezes, ou de perder tempo com tarefas que você poderia passar para os outros, ou de ganhar esse salário que você sabe que já está há muito tempo estagnado. E agora para você pensar até nas suas relações, esse padrão está servindo a quem? Está ajudando quem? Tá criando a dependência em quem? Quem adora esse meu padrão e se beneficia disso e até tá muito confortável com isso? O quanto eu preciso criar essa dependência nas pessoas, o quanto eu me alimento disso, o quanto eu preciso que as pessoas precisem de mim, me achem maravilhoso, me achem organizado. Com quem que eu tenho que romper? É com a empresa? É com a imagem que eu criei de mim? É com a profissão? Olha o quanto de dinheiro, oportunidades que está ficando por trás por essas amarras. Então, já que eu sei que isso é difícil, às vezes a gente precisa de experimentos seguros no início para ir testando a tua flexibilidade. Eu te aconselharia a iniciar um pouquinho na tua vida pessoal, a te permitir a viver lazer, momentos de diversão, uma viagem, fazer um curso de dança, algo bem divertido. E também ir experienciando ali situações bem diferentes, de negócios diferentes, num ambiente seguro, ao ponto às vezes de tu começar a perceber, não, eu quero viver algo diferente, na verdade eu não aguento mais fazer mais a mesma coisa, a mesma rotina, eu não aguento mais, eu quero viver algo diferente. Pense em inovações, quando tu olha para tuas coisas, pensa assim, pá, eu tô cansado já de tentar melhorar esses processos, eu quero inovações, eu quero coisas novas, eu quero arriscar abordagens diferentes, eu quero me permitir viver isso. Então, gente, chegamos ao final do nosso vídeo de padrões flexíveis. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, de esquemas mentais também. Aqui abaixo estão os meus links, caso tu tenha interesse em fazer terapia. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.